Esse é o Ancapso e nós vamos falar de um problema que aconteceu no festival Glastonbury, lá na Inglaterra, um festival de música muito conhecido, existe desde os anos 2000, uma espécie de Rock in Rio multiplicado por 10, é muito maior que o Rock in Rio, muito grande realmente. E daí teve duas bandas, na verdade um duo de rap da Inglaterra e uma banda da Irlanda, que entraram cantando hinos a favor da Palestina e contra Israel. Em determinado momento, um cara chamado Bob Dylan chegou a pedir a morte de judeus e não sei o que lá. Um absurdo completo, uma coisa que é uma vergonha isso daí. Mas é pior do que isso. Por quê? Porque vocês sabem que a Inglaterra, tal como o Brasil, está empenhada numa perseguição contra o que eles chamam de discurso de ódio. Mas lá também, curiosamente, discurso de ódio é só o discurso da direita. O discurso da esquerda não tem problema. E é isso que está gerando questionamento. Veja bem, o que o Bob Dylan e a Nick Cap falaram aqui são coisas absurdas, tá? De maneira alguma eu aprovo isso, eu acho um temerário o que ele falou, um absurdo o que ele falou, mas ele falou só. Foi só fala. Foi só discurso. É liberdade de expressão, sim. Então, eu acho que ele deve ser repreendido socialmente por ele ter falado uma barbaridade tão grande quanto ele falou. Acho, tem que ser repreendido pessoalmente. Eu nunca... Eu não vou falar que vou boicotar essas bandas, porque não é o tipo de música que eu gosto, então eu já não iria ouvir de qualquer jeito. Mas esse pessoal tem que ser excluído de shows, tem que ser excluído de festivais. Aliás, estão falando nisso, nessa coisa toda, estão falando sobre... O primeiro-ministro pediu a expulsão do Nick Cap. O Bob Dylan, ele é inglês, então não pode ser expulso, mas o Nick Cap é irlandês, então vai ser expulso da Inglaterra e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui, porque tem esses dois temas aqui. Primeira coisa, o antissemitismo, o absurdo disso daqui, e a liberdade de expressão, né? Mas aí o pessoal está comparando com outros casos de pessoas que foram para a cadeia na Inglaterra por questionar muçulmanos. Então, peraí, se você questionar muçulmanos, você vai para a cadeia. Esse cara pediu a morte de judeus. Vai ser o mesmo peso? Vai ser o mesmo julgamento? Ou vai ser dois pesos, duas medidas, né? Essa notícia foi sugerida por Miau, 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 Entra Gato e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ativistas atacam Israel em festival britânico, diz a Folha de São Paulo, né? Atacar é pouco, né? Realmente criticaram, fizeram um discurso de ódio. Isso aqui não tem como chamar de outra coisa, né? Foram dois eventos, particularmente. Um trio de rap da Irlanda, chamado Nick Cap, é esse mané aqui, e um outro mané chamado Bob Dylan, que falou sobre isso também. O festival é o festival de Glastonbury, é um festival muito famoso, muito conhecido, muito importante lá na Inglaterra, né? Eu vou tocar aqui o trecho que chamou mais atenção lá fora. A Folha de São Paulo está falando do Nick Cap, mas o que chamou mais atenção lá fora foi o tal do Bob Dylan. Os dois estão um depois do outro, tá? O Bob Dylan falou o seguinte aqui, olha só, eu vou tocar o vídeo dele aqui, só deixando claro, eu discordo profundamente do que ele fala aqui, tá? Mas eu acho importante a gente ouvir para entender o contexto do que está acontecendo. Free, free! Free, free! Free, free! Hey, but have you heard this one though? Death, death to the IDF! Death, death to the IDF! Não vou tocar mais porque não preciso. Vocês já entenderam, né? Ele pediu death, death to the IDF, morte, morte ao exército israelense. IDF, Israeli Defense Forces, ou seja, Forças de Defesa de Israel, é o exército israelense. Então, composto de judeus, evidentemente, e ele está pedindo a morte dos judeus nesse caso, né? E mais do que a morte do exército israelense, lembra que Israel é um país que desde o início da sua formação é atacado sistematicamente pelos vizinhos árabes, ou seja, se não fosse o IDF, já teriam sido mortos todos os judeus que estão ali naquela região. Então, pedir a morte ao IDF é pedir a mesma coisa do rio até o mar, que o pessoal fala, que é a eliminação completa de Israel. É absolutamente antissemita, uma coisa que não tem espaço na nossa vida atual. Acho um absurdo o que ele falou. Agora, eu vou fazer a conta para vocês aqui de duas coisas. Primeiro, que isso aqui é show de música, é tudo adolescente sem nada na cabeça, isso aqui não tem uma importância maior do que tem isso daqui no final das contas. E segundo, liberdade de expressão é importante. Ele deve ser condenado socialmente pelo que ele falou? Deve. Achar que tem que ser preso e coisa e tal? Não. O que eu vou mostrar para vocês é que eles deviam soltar também
o pessoal da direita que está preso por discurso de ódio lá na Inglaterra, né? E, bom, o que é Glastonbury? Né? Tá aqui, ó. Organizadores de Glastonbury estão apavorados pelo que disse o Bob Vylan, os comentários anti-IDF deles durante a performance. Os organizadores, né, criticaram isso, falaram que não vão aceitar mais ele, que ele não vai mais no festival. E, como eu falei para vocês, aqui na Folha de São Paulo estão falando do NICAP, mas, na verdade, o que o pessoal mais está criticando é o Bob Vylan, né? Os dois, a gente vai ver um depois do outro, as bandas ali, né? E o pessoal está criticando muito. O Bob Vylan é uma dupla de rap, eles são da Inglaterra e estão, enfim, trabalham com isso daí, né? Os aqui são os organizadores do festival, dizendo que não vão chamar de maneira nenhuma, nem o Bob Vylan, nem o NICAP não vão mais fazer, e o pessoal está querendo que eles respondam também por esse tipo de coisa, né? Eu não concordo com isso, eu acho que eles já disseram que não vão chamar mais os caras, não tem porquê fazer esse tipo de coisa, né? Evidentemente teve notas de repúdio de Associação de Judeus lá na Inglaterra, principalmente porque esse festival estava sendo televisionado. Igual o Rock in Rio passa na Rede Globo aqui no Brasil, lá também esse festival de Glastonbury passa na BBC, que é a televisão grande de lá, e eles não interromperam nada, não falaram nada, deixaram tocando o festival, né? Um absurdo isso, concordo que é altamente reprovável, né? Um outro ponto, mais particularmente reprovável dessa história toda, é que esse pessoal parece que se esqueceu do Festival Nova, né? Aqui, ó, como é que pode uma sociedade de assistir judeus sendo massacrados em um festival de música para um festival de música em que pedem para judeus serem massacrados, né? Ou seja, o Festival Nova, que aconteceu ali no kibbutz de Reim, ali perto da faixa de Gaza, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Você pode chamar até de um documentário. Não é um documentário porque eu não sou um documentarista militante, mas eu tive lá em Israel, eu fui nos kibbutz que foram atacados pelos terroristas do Hamas. Eu fui no local onde foi o Festival Nova lá. E o Festival Nova, que é isso aqui, ó, é um festival não muito diferente. Talvez, dadas as devidas proporções, né, o Glastonbury é um festival realmente muito grande lá na Inglaterra, mas é um festival assim mesmo, é um monte de jovem que está lá para curtir a vida, para fumar algumas coisas, para bater papo, para beber, para ficar. É um festival de música, a gente conhece isso, Rock in Rio aqui no Rio, tem tudo quanto é lugar no mundo tem isso, né? E aí esse grupo de pessoas, que aliás, diga-se de passagem, o Festival Nova era favorável aos palestinos, tinha várias faixas a favor da Palestina e coisa e tal, só que acabaram todos massacrados pelos palestinos, né? O Hamas, os terroristas do Hamas invadiram, mataram um monte de gente, chacinaram pessoas totalmente indefesas, ninguém estava armado, ninguém estava oferecendo resistência, eles foram lá e mataram todo mundo, e sequestraram muitas pessoas também, um absurdo incalculável, uma coisa que não tem justificativa de nenhuma hipótese, né? O que fizeram no Festival Nova. Ou seja, de repente você vê um festival de música na Inglaterra, vão matar os judeus, por que não matar os judeus e não sei o que. Cara, olha o absurdo que é isso, né? E o pessoal lembra também, por exemplo, de algumas pessoas, por exemplo, a Inbar Heyman, que foi uma das pessoas infelizmente mortas no Festival Nova, ela adorava esse tipo de música. Ela, se estivesse na Inglaterra, iria nesse festival lá do Glastonbury e acabou sendo morta pelos palestinos lá no Festival Nova, né? Então, olha o absurdo que é esse tipo de coisa, realmente é uma coisa totalmente sem sentido. Agora, dito isso, eu concordo que é um absurdo completo. Eu quero colocar isso também em perspectiva, tá? Olha só, o Festival Glastonbury é um festival muito grande, tá? É um festival enorme, tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui são barracas. O pessoal acampa para passar os dias todos, são 3 dias de festival. O pessoal acampa para ir nos shows lá. É uma fazenda enorme, é um negócio meio Woodstock da vida e coisa e tal. Aqui no Brasil eu acho que não daria certo isso lá no Rock in Rio, porque o pessoal ia roubar as barracas, né? Mas lá eles acampam nas barracas e coisa e tal. É enorme o festival, é muito grande. E é bastante famoso, já teve aqui a Kate Moss num desses festivais lá, num dos anos passados, começou em 2005 e coisa e tal. Enfim, tem sempre muita divulgação, é um festival muito conhecido, igual o Rock in Rio aqui no Brasil, só que muito maior no final das contas, né? E aí, se você for ver aqui o line-up aqui dessa coisa aqui, ó, tem aqui, se você olhar aqui, se você procurar muito bem aqui, cadê? Deixa eu ver onde é que tá o Bob Vylan aqui. Olha, acho que o nome do Bob Vylan nem aparece. Ah, não, tá aqui, ó. Bob Vylan tá aqui e NICAP tá aqui, ó. Ou seja, são pessoas totalmente subsidiárias. A grande estrela da noite, Neil Young. Neil Young é quem ia tocar, era a grande estrela da noite.
Na sexta-feira era o The 75, no sábado era o Neil Young e no domingo era a Olivia Rodrigo. São as grandes atrações. Aqui, esse pessoal é um pessoal secundário da parada. Mais do que isso, mais do que isso. Você sabe que no Rock in Rio tem, acho que 2 palcos ou 3 palcos. Acho que são 3 palcos no Rock in Rio. A última vez que eu tive lá, já faz um tempo que eu não vou nessas coisas, né? Então tá aqui, ó. No sábado, que foi o dia que aconteceu esse negócio, o Pyramid Stage, que é o palco principal deles lá, tá aqui, tem o pessoal com o Neil Young, exatamente, que é o artista principal da parada. Aí tem o outro palco. O outro palco, a gente vai ver, vou mostrar para vocês o mapa do local, é um outro palco que rivaliza com o palco Pirâmide, né? São os dois principais, também não tem nada aqui. Aí tem o palco Rhodes Oeste. Nesse palco que você teve o Bob Vylan às 10 horas da manhã, e o Nick Cap a meio-dia. Ou seja, dá pra ver, você sabe como é que é show de rock, né? Esse horário, meu amigo, o pessoal ainda tá na ressaca, nem saiu da cama ainda. Você vê muita gente ali, porque o negócio é muito grande realmente. Mas, assim, é um show totalmente subsidiário, não é o show principal da coisa, muito de longe, né? E você sabe, como todo show de rock, as atrações principais estão no final, né? São as últimas bandas a tocar. Então esse pessoal aqui eram o subsidiário do desimportante do nada, né? Tem um outro palco chamado Woodseas, e depois tem o Park Stage. Então, ou seja, são vários palcos no negócio. Para você ter uma noção da coisa, aqui está o site do festival e está falando tudo aqui. E aqui tem o palco do festival. Cara, é muito grande a mesma coisa, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Então, como vocês sabem, tem uma parte grande aqui que essas áreas verdes que você está vendo aqui, é tudo local de camping, né? Que o pessoal faz, acampa para ir nesse festival, né? E aí você tem o palco principal aqui, a parte principal é isso daqui, ó. Tem o palco Pirâmide, que é o palco principal deles, e tem o outro palco que fica aqui. Eles fazem, como no Rock in Rio acontece também, que eles ficam alternando shows, para sempre ter alguém tocando, né? Então, enquanto uma banda está saindo para outra entrar num dos palcos, no outro palco está tendo show de outra banda, então fica alternando uma e outra, então tem sempre alguma coisa aqui. Esse daqui é a parte principal do festival, né? Aí você tem aqui outros palcos aqui, ó. Tem o Woodseas, que é um outro palco que eles ficam aqui, um palco menorzinho. Tem o The Glade, que é um outro palco que tem aqui. E aí você tem aqui, ó, o West Rhodes. É esse palcozinho aqui, ó, que é onde ele estava se apresentando, né? Sim, esse pessoal todo que você está vendo aqui, é esse palcozinho, o West Rhodes aqui, ó. Tem muita gente? Tem muita gente, mas esse aqui é o pequeno. Esse festival é realmente muito grande, né? É esse palco que você está vendo aqui no show, né? Então é esse West Rhodes aqui. O que você pode ver aqui é uma área muito menor do que essa outra área aqui, que é onde ficam os palcos principais aqui do show, né? Então, lembrando, o cara era um artista meio de merda. Eu falo isso por quê? Porque tá na cara que esse cara fez isso para se promover. Eles estão fazendo essa coisa toda para... Você já tinha ouvido falar de Nick Cap em algum lugar, alguma vez antes? Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Bob Vylan, ninguém nunca tinha ouvido falar desse cara. Tá na cara que isso aqui é coisa de marketing. Então, dê a importância correta para isso aqui. É uma coisa completamente absurda o que ele falou, não tenha dúvida nenhuma. Mas o cara é um cara subsidiário, é um cara que não tem tanta importância assim. Mas aí que tá. Existe um outro ponto nessa história que é muito importante, né? Como vocês sabem, eu sou um absolutista da liberdade de expressão. Eu acho que o cara tem o direito de falar, por mais que eu ache uma merda o que ele falou, ele tem o direito de falar esse tipo de coisa. E aí que o pessoal lá na Inglaterra está comparando com a questão da justiça de 2 camadas que eles estão dizendo que existe lá na Inglaterra. E que eu suspeito seja um problema muito parecido com o sistema que a gente tem aqui no Brasil também, de justiça de 2 camadas. Né? Estou perguntando agora nós vamos ver o que é. O que o governo vai fazer com isso daqui? Por quê? Porque o cara, o tal do Bob Vylan, foi denunciado para a justiça. Houve a queixa-crime contra ele lá, a notícia-crime contra ele lá. E aí o pessoal vai ver se existe mesmo a tal da justiça de 2 camadas. O que é justiça de 2 camadas que eles acusam lá? Quando é a esquerda, não pega nada, pode fazer as maiores arbitrariedades possíveis. Quando é a direita, caramba, que absurdo, cadeia, coloquem na cadeia por discurso de ódio imediatamente, coisa e tal. Olha que coisa, né? Não parece que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Aí que eles estão questionando. Porque, olha só, eles estão comparando com o caso da Lucy Connolly. Lucy Connolly, essa moça aqui que trabalhava numa escola como babá, né, como cuidadora de crianças pequenas, numa creche, na época que teve o ataque em Southport.
Southport é uma cidade na Inglaterra que teve um ataque muito trágico ano passado, em que 4 crianças foram mortas por um ex-aluno da creche, o cara totalmente lelé da cuca, mas ele era descendente de paquistaneses. Eu não me lembro exatamente qual era a nacionalidade dele não, mas ele era descendente de alguém de fora. Ele era nascido na Inglaterra, tá? Mas era descendente de imigrantes, né? E ele teria matado 4 crianças inocentes, coisa de 4, 5 anos de idade, crianças novinhas, né? E essa moça, a Lucy Connolly, que é mãe, que é cuidadora de crianças, ficou muito tocada com isso e botou um post no Twitter, fez um tweet exigindo a deportação de tudo quanto é imigrante da Inglaterra. E, de novo, ela está errada? Ela está errada. Ela não pode culpar todos os imigrantes por algo que um imigrante, na verdade, um filho de imigrantes fez na Inglaterra, né? O cara que fez isso está preso e vai pagar por esse crime, com certeza, mas o que ela falou foi considerado discurso de ódio. Ela pegou 31 meses de cadeia por discurso de ódio. 2 anos e meio de cadeia, né? Não é nada perto das penas do Alexandre de Moraes para o pessoal da direita aqui no Brasil, né? Mas ainda assim é um absurdo. Por um tweet que ela fez, e olha, ela fez um tweet que eu acho errado, pedindo a deportação de todos os muçulmanos e todos os imigrantes, como se todos os imigrantes fossem culpados desse tipo de coisa. Mas da mesma forma, não é exatamente o que fez o idiota aqui, o Bob Villan aqui, culpando todos os israelenses como por alguma crítica que ele tem a algum israelense, ele quer a morte de todos os israelenses. Se o que ela falou aqui é discurso de ódio, o que ele falou é discurso de ódio também. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser condenado a 31 meses de cadeia, ele vai ser condenado até mais, porque ela pediu a deportação, ele está pedindo a morte dos imigrantes, né? Desculpa, a morte de judeus, né? Então, como é que vai ser? Como é que a justiça da Inglaterra vai se virar com essa? O que vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. É a justiça de 2 camadas. É exatamente o que a gente vive aqui no Brasil. Quando é para a direita, meu Deus, crime de ódio, 17 anos de cadeia, imediatamente, sem perdão. Temos que censurar essas pessoas que promovem crime de ódio. A esquerda fez crime de ódio. Ah, tadinho, é só um protesto inocente. Ele está falando um negocinho de nada. Eu acho que é isso que vai acontecer. E o pessoal lá na Inglaterra tá puto com isso, né? A ponto de até o Cameron, né? O Keir Starmer, desculpa. O Keir Starmer, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, ter falado em expulsão do cara da Irlanda. O Nick Cap é outra banda, tá? Mas também falou coisas pró-Palestina e coisa e tal. Expulsão do Nick Cap e punição para esse cara aí do Bob Villan, né? E o cara é de esquerda e tá pedindo punição. Por quê? Porque tá ficando feio. Como é que você pune o pessoal da direita quando pedem deportação de imigrantes, mas não pune o pessoal da esquerda quando pede morte aos judeus? Que lógica é essa? E é isso que eu temo que vai acontecer aqui no Brasil com a tal da regulamentação das redes que o STF está colocando. Vai ser o STF de 2 camadas. Quando é para a esquerda pode falar tudo. Não, é só um protesto, eles estão só desabafando, nada demais. Quando a direita falou um A, prendam imediatamente. Flávio Dino criticou a urna eletrônica? Não, Flávio Dino estava fazendo uma crítica construtiva, ele mudou de ideia. Não sei. Bolsonaro criticou a urna eletrônica, cadeia, imediatamente, golpe de Estado, criticar a urna eletrônica, né? Bom, vamos ver qual que vai ser o resultado disso lá. A minha opinião, eu acho que o cara não deveria ser preso por isso. Eu acho que ele merece a nossa condenação social pela besteira que ele falou, mas não merece cadeia. Não a liberdade de expressão tem que prevalecer. E ela também não deveria ser presa, da mesma forma. O que ela falou é uma besteira, mas não merece cadeia, merece reprovação social, merece explicar, merece argumento contra o que ela falou, né? Enfim, um outro ponto nisso daqui é que parece que o Bob Villan iria fazer uma turnê pelos Estados Unidos agora, nesse outono, e o Marco Rubio já falou que não, ele não vai conseguir entrar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez recentemente uma nova legislação proibindo a entrada de pessoas que apoiam grupos terroristas, né? E o cara abertamente apoiou a Palestina e foi contra Israel, ou seja, obviamente o cara é apoiador de terrorismo, não vai entrar nos Estados Unidos, o Rubio já falou que não vai deixar o cara entrar por lá, né? Não é a primeira vez que eles têm problema com visto, tá? Parece que em 2023 também eles tentaram fazer uma turnê nos Estados Unidos e acabaram tendo que cancelar porque não conseguiram visto, né? Já não é fácil para esse pessoal de qualquer forma, né? O cara deve, nessa altura, cantor de rap, né? Sabe como é que é, né? Enfim, de qualquer forma, já está dando consequências para eles. De novo, a minha opinião, não deviam nem proibir eles entrarem nos Estados Unidos. Eles merecem a repulsa social, mas não merecem nada além disso, né? Fazer mais do que isso
é criar um mártir no cara, é gerar uma figura de um mártir no cara. O cara tá só errado. É só isso.